Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Quero desejá-lo a você um feliz sábado, que seja um dia muito abençoado. Que o Espírito de Cristo esteja com você, esteja comigo. Seja bem-vindo à nossa maravilhosa Sala da Esperança, onde nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Meus queridos, hoje nós estamos começando uma nova temporada, que é um novo trimestre com uma nova lição. Estou mostrando aqui para vocês, a nossa lição vai falar sobre as 3 mensagens angélicas, do Apocalipse, aqui nesse novo trimestre que nós estamos iniciando, as 3 mensagens do Apocalipse, tá? Nós vamos falar sobre profecias, algumas histórias. Aliás, hoje nós já estamos começando com uma história onde surgiu o pecado. Esta semana nós vamos estudar sobre isso. Como que Lúcifer, um anjo de luz, ele resolveu se rebeliar contra Deus, se levantar contra Deus, brigar, guerrear contra Deus, E tudo isso aconteceu num paraíso, no céu, onde o pecado e nenhuma vestígio do pecado havia existido ali ou passado por ali. Aliás, queridos, o pecado, na verdade, é um mistério, Nós não conseguimos decifrar, compreender, na nossa pobre, finita finidade, sobre o pecado, A origem do pecado, como o pecado, como que Satanás, um ser totalmente perfeito, o pecado surgiu no seu coração. Como é que isso aconteceu? Não sabemos. Não tem explicação para nós. O importante, queridos, aqui da nossa lição, que nós precisamos saber muito bem e aprendermos, é que Deus realmente, Ele nos criou, criou os anjos, criou o ser humano com a capacidade de amar ou não. Por isso Ele nos deu livre arbítrio de escolha. Então Deus, Ele não criou nenhum ser inteligente, o ser humano ou anjos, ou mesmo de seres de outros mundos, criados por Deus que não caiu no pecado, mas todos Deus criou com essa capacidade de decisão, com livre arbítrio de escolha, onde nós podemos escolher, temos aí essa capacidade de amar ou não, ok? E o título da nossa lição de hoje é Jesus vence, Satanás perde. Que lindo título, Não poderia ser outro tão mais bonito do que isso. Nós temos um Cristo que venceu e Satanás perdeu, ok? Muito bem, eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, se for possível, e vamos falar com Deus. Pai amado querido, neste momento nós estamos começando uma nova temporada de estudo da Tua Palavra. Nós vamos estudar sobre as mensagens angélicas de Apocalipse. E nós precisamos da atuação do Espírito Santo para nos ajudar a entender estas Tuas santas palavras. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, como eu disse, seja você muito bem-vindo, seja você bem-vinda, você que é meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos nós somos irmãos em Cristo, Seja muito bem-vindo na nossa sala, que realmente nós possamos todos os dias nos reunirmos para aprendermos mais. Esse trimestre nós vamos ter uma lição extraordinária, uma lição importante, uma lição que vai falar do conflito, que nós estamos vivendo. Esse momento é o último conflito, a última guerra espiritual, e ao fim da mesma Jesus vai voltar, ok? Então será muito importante essa lição, e fica aqui já o meu apelo a você para estar comigo todos os dias. E também, queridos, vamos compartilhar
mais esses vídeos, mandar para outras pessoas, né? Incentivar, convidar outras pessoas a entrar na nossa sala, se inscrever, né? Fazer parte desta família maravilhosa, família que estuda a palavra de Deus. Tá? Então vamos cada vez mais incentivar pessoas a se inscrever, né? A deixar sempre ativado o sino, né? Porque nós teremos todos os dias mensagens importantíssimas para serem transmitidas, tá bom? Fica aí o meu apelo a você e vamos juntos trabalhar juntos, né? Nessa causa bendita, nessa causa do Senhor. Muito bem, meus queridos, o título da nossa lição, como eu disse para vocês, Jesus vence, Satanás perde. Tá? Nós temos alguns pontos importantes que nós precisamos a deter, porque são muito importantes para nós aprendermos dentro dessa história. Tá? Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós temos aqui o verso para memorizar que diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Tá? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, todas as vezes o Apocalipse, na verdade, ele é, na sua maioria, escrito em símbolos. Tá? E nós precisamos compreender, não na forma literal, mas os símbolos, né, o significado de cada simbologia que o Apocalipse apresenta, tá bom? E um exemplo aqui que eu quero já começar falando com vocês é que quando a Bíblia está falando a mulher nesse contexto profético, tá? Ela está falando exatamente da igreja. Então o dragão irou contra a igreja, ou contra a mulher que diz aqui, né? Mas no contexto significa igreja, e foi guerrear, ou travou uma guerra, né, com os seus descendentes. Quem são os seus descendentes? E aqui, queridos, esse verso vem mostrando para nós duas características importantes, né, pelo qual o dragão, que é Satanás, antes ele era Lúcifer, né, quando ainda estava no céu, mas depois da sua rebelião, da sua briga com Miguel, né, que também eu já quero dizer para vocês, já deixar aqui já pronto para compreendermos que quando a Bíblia fala o arcanjo Miguel, está falando exatamente do personagem Cristo Jesus. Jesus, ele traz esse nome de Miguel. E sempre que Jesus ele atua como Miguel, ele está envolvido numa guerra. Tá? E sempre que ele está envolvido numa guerra, ele está em defesa. Ou seja, ele está guerreando em defesa. Não em defesa dele, mas na minha defesa e na sua defesa. Tá? Muito bem. Então aqui, queridos, nós temos alguns pontos importantes, porque há duas características que fazem com que o dragão ele fica irado, ele fica enfurecido, ele fica enraivecido, tá? E ele parte para uma guerra, que como nós vimos aqui, foram os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? Tá? São o remanescente. Tá? Aqui no contexto, mulher significa igreja. Então, Deus ele tem uma igreja, tá? Já de antemão, para nós ficarmos sabendo. Deus tem uma igreja. Nessa igreja, queridos, há um remanescente. Né? Essa igreja significa essa mulher. E tem um remanescente pelo qual o dragão irou. Por causa de duas características. Primeiro, esse remanescente, tá? Guarda os mandamentos de Deus, ou seja, o remanescente ou descendente da mulher, dá na mesma, tá? Então, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. São duas características, tá? Distintivas pela qual o inimigo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, está irado. Então, se você faz parte desse movimento, desse povo, se você é um desses que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, você fica sabendo que você está na mira de Satanás, porque ele está irado com você. Ele tem ódio e tem raiva de você. Entendeu? Pois é. Então, são pontos importantes que nós vamos estudar nesse trimestre.
tá bom? Muito bem. Meus queridos, aqui na nossa introdução da lição, nós temos aqui exemplos, né, de reinos que com poucos soldados, menos soldados do que um outro reino, foi capaz de vencer. Nem sempre um reino que tem tantos, né, soldados e muito preparados são assim capazes de vencer. Depende muito de estratégias, né, da forma de preparo. Então, queridos, aqui no contexto espiritual nós estamos também enfrentando uma grande guerra, tá? Aqui a nossa introdução da lição vem mostrando que há uma guerra travada, tá? Que começou lá no céu e ela desceu para essa terra, se instalou aqui desde o começo e continua até hoje, só terminará quando Jesus voltar, tá? É uma guerra cósmica, uma guerra espiritual, tá? É uma guerra em que Satanás e Jesus, ou o dragão, a antiga serpente, e Miguel estão travados nesta batalha, nesta guerra, tá? Satanás está disputando você para levar para a perdição, para te matar com a morte eterna, para que você não tenha direito de viver eternamente. E Jesus está lutando em seu favor, em meu favor, para que eu e você tenhamos vida eterna, para que eu e você tenhamos, queridos, a oportunidade de vivermos eternamente, tá? Então, essa batalha tem uma disputa de eternidade. E quem está sendo disputado sou eu e você. E quem está nessa disputa é o dragão, a antiga serpente, e Jesus. Ok? Então, queridos, para que eu vou viver a vida eterna com Cristo Jesus, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher. Em meio a esse conflito, a esta guerra, eu preciso escolher. Se eu quero viver com Cristo para sempre, na vida eterna, ou se eu quero morrer com Satanás para sempre, a morte eterna. Não dá para ninguém ficar indeciso, tá? Sem tomar uma decisão, ok? Então, nós estamos, queridos, em meio a esse conflito. Então, nós também estamos em uma batalha de vida ou morte contra um inimigo astuto. Nós estamos em desvantagem numérica, né, numa situação completamente desfavorável. As forças do mal parecem invencíveis, né? O fracasso parece certo para nós. A derrota, parece ser inevitável. Mas a vitória parece estar fora do nosso alcance. De uma perspectiva meramente humana, parece que as forças de Satanás nos dominarão. Mas vamos lá, nós não precisamos, queridos, ficarmos desesperados, tristes, embora nós numericamente estamos desfavoráveis, porque há muito mais demônios do que seres humanos, tá? Foi muito mais anjos que foram expulsos do céu com Satanás, porque rebeliou com Deus, do que há seres humanos. Então, queridos, tem muito mais demônios trabalhando, do que seres humanos para nos levar à perdição. Então, ou seja, para cada um ser humano existe mais do que um anjo mau, mais do que um demônio trabalhando para levar. Então, nesse contexto aí, nós estamos desfavoráveis, né? As forças do mal parecem ser sempre invencíveis, tá? Quando nós olhamos com a ótica humana, ok? Parece que os nossos fracassos são tantos que nós nunca vamos conseguir vencer. E não vamos mesmo. Por nós mesmos não vamos nunca. Ok? Mas, queridos, não precisamos ficar aborrecidos, tristes, temerosos. Por quê? Porque Jesus venceu. Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está intercedendo por cada um de nós. Tá? Então, Jesus venceu. E aí, Jesus diz, queridos, que se nós estivermos ligados com Ele,
Assim como o ramo precisa estar ligado com a videira para ela produzir frutos, nós, se estivermos ligados com Cristo, somos vencedores. Por quê? Porque Jesus venceu por nós. Entendeu? Pois é. Muito bem. Então, meus queridos, essa lição será uma lição importantíssima para nós. Só o título já nos traz um maravilhoso ânimo, sabe? Levanta aí a nossa, sabe, a nossa astral, né? Nos faz grande. Por quê? Porque Jesus venceu. Jesus vence e Satanás perde, tá? Ele já perdeu. Ele perdeu, né, lá na cruz, quando Jesus morreu por mim e morreu por você. Queridos, que Deus te abençoe, que essa lição seja muito importante para você, como também para mim, tá? E vamos nos unirmos cada dia mais, estamos sempre juntos, estudando mais e mais, aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e até a nossa próxima lição, se Deus quiser, né? Nós estaremos estudando uma nova lição por meio da Bíblia Sagrada. Amém?